Fala galera, meu nome é Lion Lopes e está começando mais o Startup Life, seu podcast sobre negócios, tecnologia e inovação. Continuando aqui nossa jornada, né, Cris, de podcasts que a gente está gravando aqui paralelo à South Summit, a gente roubou mais um participante ali que estava rodando a South Summit para a gente trazer aqui para os nossos estúdios aqui do Startup, nossos estúdios. Olha só, tá ficando. Aqui do Startup. Daqui a pouco a gente vai poder fazer igual a Globo e outras emissoras que tem o passeio pelo estúdio. Exatamente. Aqui o passeio não é muito longo, mas dá para passear, né? Mas hoje a gente vai falar sobre um assunto que a gente já comentou de forma breve em alguns outros episódios aqui, que é relacionado a compliance, é relacionado a ESG, junto com o nosso Head de Compliance, né, com o Pedro Branco. Mas hoje a gente trouxe um cara de fora para dar uma visão relacionada à parte de ESG, a parte de sustentabilidade, que é de mercado, que já vem há tempo de mercado. Não é um assunto novo, mas está cada vez mais sendo falado, sendo necessário. Né? E inclusive é o cara, quando eu falo o cara, é a empresa, né, responsável por zerar a emissão de carbono da própria South Summit. Então vai falar... é uma pegada muito forte do evento. Do evento. Então vai vir aqui falar com propriedade para nós aqui, né? Com certeza. Quem que é o nosso convidado, Cris? O Elias, da ESG Now. Elias, seja muito bem-vindo. Muito obrigado. Obrigado pelo convite também. Legal. Vamos lá, vamos trocar uma ideia aí. Para começar então, Elias, aquecer os motores aqui, fala um pouco de quem que é o Elias, né? O que a ESG Now faz, né? Vamos começar por aí para a galera que está nos vendo e ouvindo aí entender um pouquinho mais de quem é o Elias e o que a ESG Now faz. Show de bola. Tentar resumir, né? Porque a jornada é longa. Eu sou advogado de formação também, advogado especializado em direito ambiental. Já fazem 10 anos que eu sou sócio fundador de uma empresa chamada Ecovalor Consultoria em Sustentabilidade. Legal. A Ecovalor é uma empresa de consultoria em sustentabilidade e ESG, né? E ajuda várias empresas, diferentes portes e segmentos, a fazer a implementação do ESG nas suas rotinas, né? Uhum. E a gente hoje... Somos 25 consultores, a gente está presente nós temos 4 unidades, né? A gente tem 3 unidades no Rio Grande do Sul, mais uma unidade em Fortaleza, no Ceará. Atua em 3 estados no Brasil. E faz mais ou menos uns 4 anos que a gente começou a entender que a tecnologia inevitavelmente ia entrar, né, nesse caminho da jornada ESG das empresas. Uhum. Então, fizemos um spin-off, né, que é a ESG Now Tecnologia, que é uma plataforma SaaS, né, na nuvem, que reúne várias ferramentas ali para a gente ajudar as empresas no dia a dia, né, da gestão ESG de sustentabilidade corporativa. Então, ela foi fundada em julho de 2021 e a gente tem aí hoje 93 clientes operando nela, né, e uma startup aí começando a sua trajetória de crescimento. Né, Legal. E a plataforma, ela tem quais os modos? A gente estava conversando aqui em off, né? A gente já vai falar sobre o que é ESG para o pessoal entender. Show. Mas para a gente entender da ESG Now, assim, o que o operador ali de sustentabilidade, o head de sustentabilidade, o que ele vai conseguir ver dentro da plataforma, o que ele vai conseguir monitorar, como que funciona isso na prática para ele? Perfeito. Falar de gestão de sustentabilidade é falar de gestão de dados, né? Então, o guarda-chuva do ESG ele é muito amplo. A gente coloca embaixo dele muitas questões de natureza ambiental, de natureza social, e aí abrindo leques, por exemplo, saúde e segurança do trabalho, relação com comunidades, né? Então, ele realmente é um leque extremamente amplo. E isso significa coletar dados, né? Para a gente poder mensurar o impacto da empresa em todas essas frentes. E uma vez mensurando esses impactos, a gente consegue então desenhar as estratégias para, enfim, melhorar o nosso impacto positivo na questão ESG. Então, a grande questão de tu fazer gestão de dados de forma analógica é ficar suscetível a muito erro, né? Retrabalho, fazendo tratamento de dados, enfim. Então, a tecnologia entra nesse ponto e é aí que entra a nossa solução. Assim, ela vem suprir as dores de quem está fazendo a gestão ESG na prática, lá dentro das empresas, tratando dados, né? Então, por exemplo, a maioria das empresas tem múltiplas unidades, às vezes até em múltiplos países, né? E fazer a consolidação, a coleta e depois o tratamento e consolidação desses dados é um desafio fazer de forma analógica, né? Então é aí que entra a nossa solução,
de principalmente digitalizar, né, o processo de coleta desses dados, automatizar dentro do possível e fazer esse tratamento de forma inteligente, automatizada, né, evitando erros e melhorando. Acho que acredito aí que tem duas visões, né, uma visão de facilitar a vida da rotina de quem faz a gestão do dado, né, o tratamento do dado, e também de entregar uma boa visão para a alta gestão das empresas, né, para que os gestores que vão fazer aquela análise dos dados, análise crítica, consigam enxergar bons dashboards, né, bons gráficos para poder tomar melhores decisões. Legal. Então, essa é a linha do software, assim, né? E essa mudança da Ecovalor para SG Now faz quanto tempo? Mudança não, né? Mas agregar mais isso ao portfólio faz quanto tempo já que tu tá nessa? Fazem cerca de 4 anos, tá? Só que a gente primeiro criou um MVP há 4 anos atrás e começou a pilotar de forma gratuita nos clientes da Ecovalor e foi entendendo o que fazia sentido, o que não fazia sentido, aprimorando. Legal. E aí em julho de 2021 a gente de fato lançou, né, criou a identidade visual da YesTNow e lançou o software independentemente no mercado. Hoje ele corre paralelo a... Legal, sim, é um braço independente. Isso, tanto que a gente tem outras consultorias parceiras que utilizam o software nos seus clientes, né, ajudando... Legal, bacana. E essa parceria com a South Summit, como é que rolou? Como é que vocês atuaram agora durante esse evento que está encerrando, que a gente está gravando no último dia? No último dia, nas últimas horas. Apagar das luzes. Na verdade, assim, quem nos apoia no processo de aceleração é a Grow, que está... Do Paulo? Do Paulo, isso, do Paulo e a Dani Gifone também do Impact Plus. Então, ela é curadora de alguns dos painéis de ESG dentro do programa e ela nos indicou, então, para fazer esse trabalho, né, que é um trabalho que a gente já faz nas indústrias. O nosso trabalho ali funciona da seguinte forma. Serão por 2 edições, né, inicialmente, né? Então, nessa primeira edição, o nosso foco é inventariar as emissões, mensurar, né, qual é o impacto do evento nos diferentes escopos, ali no escopo 1, 2 e 3, emissões diretas, emissões indiretas. E uma vez que nós vamos ter esses dados em mãos, né, referente a essa edição, a gente vai ter 1 ano para trabalhar sobre esses dados e buscar reduzir esse impacto na próxima edição. Legal. Então, acho que muito mais do que neutralizar emissões, o objetivo é reduzi-las, né? Sim. Então, a gente vai trabalhar fortemente para fazer mudanças na gestão do evento, né, na operação do evento, para reduzir as emissões. E o que não for possível reduzir, a gente vai fazer aquisição de créditos de carbono no mercado voluntário para fazer o... Legal. Isso é uma pergunta interessante. Agora, pergunta de curioso mesmo, curiosidade minha, assim, sabe? Como que... Claro, não precisa, eu sei que deve ser super complexo, né? Mas explicando mais de uma forma lúdica, assim... Como que tu chega num evento, ou na indústria eu acho que é mais tranquilo, porque tu consegue ver uma linha de produção, ver insumos utilizados, ver, né, tudo que causa algum tipo de emissão, assim, mas no evento que é um pouco mais incorpóreo, vamos dizer assim, né? Tem lá a parte da construção de estrutura, como que é os processos que vocês utilizam para entender justamente, cara, esse evento aqui vai fazer uma emissão entre tal e tal e a gente vai ter que trabalhar com essas e essas medidas, assim. Sim. Se tu puder explicar assim, conceitualmente, obviamente. Tá, eu vou tentar sintetizar. Exato. A gente utiliza a metodologia que é a mais utilizada mundialmente, que é o GHG Protocol, né, que Legal. hoje é o mesmo que as indústrias utilizam, empresas em geral utilizam, em nível global, na verdade. E essa metodologia ela divide em 3 escopos, né, a medição do carbono. O escopo 1, que é o escopo que a gente chama de emissões diretas, e aí entra tudo aquilo que é gerado diretamente seja pelo evento ou pela empresa, né? Por exemplo, a emissão gerada pelo ar-condicionado, pelos extintores de incêndio que ficam perdendo ali gás, né? Naturalmente ele vai perdendo. Isso, assim. ele vai legal. perdendo. E então é isso, né? A gente tem um escopo 1 de emissões diretas, onde a gente tem várias fontes de emissão, né, que o próprio GHG Protocol define ali as principais. Então a gente vai para dentro do evento e mapeia. Vai mapeando o que tem. Isso. E aí mapeia lá, né, 10, 15 fontes de emissão que o evento tem. De emissões diretas, né, que são aquelas emissões proprietárias do evento, assim. No escopo 2 é a energia elétrica.
Então a gente vai, como é que é o consumo de energia elétrica do evento, né? E aí o evento aqui, ele consome energia do mercado cativo, então do mercado da rede, né? Enfim, então a gente acaba trabalhando também com o fator de emissão padrão, que é o fator da rede, né? E escopo 3, a gente tem as emissões indiretas, que é onde está a maior quantidade de emissões de um evento, né? Que daí aí é quase infinito, assim, tipo logística... Sim, para construção do evento em si. Isso, deslocamento, casa, enfim, transporte aéreo, participante. Tudo isso entra, né? Legal. Daí, isso é importante também colocar. Esse trabalho, a gente acabou fechando, né, a parceria com o South Summit quase na reta final assim, do evento. Então a gente teve um tempo bem limitado nessa edição para implementar mecanismos de coleta de dados. Sim. Então esse é outro trabalho que a gente vai fazer até o próximo evento. Tipo, melhorar os mecanismos de coleta de dados na próxima edição. Assim. Então melhorar o processo de inventário, né, de mensuração dos dados. Legal. Partindo desse ponto, assim, até para a galera que estiver nos ouvindo, nos vendo, estar na mesma página que a gente, né? Explica um pouquinho para o pessoal o que é ESG, né? Da onde surgiu isso, de que forma que isso pode impactar a sociedade, de que forma isso impacta a indústria, né? Dá um passant sobre o tema, assim. Esse acrônimo, né, ESG, ele, apesar de estar na moda, digamos assim, agora, né, ele não é novo, é de dezembro de 2004. Então, a ONU, em dezembro de 2004, reuniu lá uma série de instituições financeiras, bancos, né, inclusive o Banco do Brasil aqui participou, se não me engano, eram umas 50 instituições financeiras, e reuniu eles para discutir sobre a questão do impacto, né, ambiental, social e de governança, até na questão dos investimentos, né? Então, existe um documento chamado Who Cares Win, né? Que é quem vence, quem se importa, que é onde foi ali que foi, digamos assim, formalizado o termo ESG, né? Mas na prática, né, se a gente for à raiz da origem do tema, nada mais é do que o mercado financeiro reconhecendo que questões de natureza ambiental, social e de governança tem uma grande capacidade de impactar os ativos, né? E que quando tu for fazer, por exemplo, investimentos, né? Ou aporte de crédito, enfim, de qualquer natureza, tu é obrigado a olhar para as questões ambientais, sociais, de governança de quem está recebendo, do teu tomador do crédito, sob pena daqui a pouco de fazer um mau negócio, né? De ter algum grande passivo, algum grande risco embutido dentro daquele teu investimento, né? Então, nada mais é isso. Quem se importa porque tu fez um processo de due diligence, enfim, tu acompanha né, a operação daquele teu investido sobre as perspectivas ambientais, sociais de governança para mitigar risco. E aí eu acho que tem que ter um cuidado também, porque falar de ESG não é só mitigação de risco, né, principalmente hoje em dia, mas também o quanto a empresa está apta a buscar oportunidades, né? Porque hoje, essa economia em transformação, né, uma economia cada vez mais sustentável, circular, de baixo carbono, as empresas que estão antenadas, né, com as tendências ESG, elas acabam usando o ESG como, digamos assim, lente de inovação dos seus processos, produtos, né? E isso torna o diferencial competitivo. Então, acho que investir em empresas ESG não é só ter garantia, né, de menos risco, mas também de uma empresa que está antenada às oportunidades e que pode performar melhor, né? Legal. E como que tu vê o mercado lá desde 2004 até agora, 2023? A gente está aí quase em 20 anos de mercado. Muito se fala em ESG, assim, justamente nos últimos, talvez, 5 anos, que virou muito popular, assim, né? Saiu do nicho de quem trabalha na área e foi para o mercado geral, assim. Eu falo, sempre se torna popular quando sai na Exame, quando sai no Zero Hora, daí vira assunto popular, assim, né? Como que tu vê o crescimento do mercado, assim? Como que está essa evolução no mercado? Tá, acho que eu vou fazer um paralelo com a jornada da Ecovalor, até que completou 10 anos agora em fevereiro. Acho que eu passei 8 anos remando, né? Porque o assunto, ninguém dava atenção para o assunto, muito pouco, né? Poucos pioneiros dando atenção ao assunto. E nos últimos 2 anos a coisa explodiu, né? Mas o que eu penso, assim, olhando, né, para as empresas de uma forma geral, eu acho que a gente ainda está numa lógica muito marketing e greenwashing. Sim. Tipo, muita gente falando muito sobre o assunto, mas quando tu começa
a apertar e deixa eu ver então, né? Tu tem esse objetivo, deixa eu ver realmente. Só propaganda, né? Deixa eu ver o que tu tem por baixo aí. Daí tu começa a ver a fragilidade da coisa, né? Então acho que a gente tá no estágio inicial ainda. Eu acho que a coisa tem muito a evoluir ainda, né? Eu acho que tá num caminho legal. Acho que a gente está evoluindo assim, a gente já tem os players que estão alcançando uma maturidade maior, já estão cobrando, né, a sua cadeia de valor, seus fornecedores e tal, para realmente não só falar, mas fazer, né? Então, acho que a gente está num processo de aumento gradativo de maturidade. Legal. E a empresa que ainda não implementou essas medidas de ESG, como que ela faz para implementar? Eu acho assim, em primeiro lugar, dificilmente uma empresa não vai estar trabalhando ESG. Todo mundo está trabalhando ESG, só que talvez sem botar embaixo desse guarda-chuva, né? Todo mundo tem aspectos de gestão de riscos ambientais, sociais, de governança, ou está aproveitando oportunidades. Então, acho que a grande questão para aumentar a geração de valor é realmente botar embaixo desse guarda-chuva ESG e utilizar talvez as melhores técnicas, estratégias de como botar tudo isso nesse guarda-chuva e gerar valor, né, perante os stakeholders, enfim. Eu, sinceramente, o melhor caminho seria buscar uma ajuda especializada, né? Buscar profissionais que já atuam na área, que já trilharam esse caminho apoiando outras empresas, né? Enfim, seria buscar ajuda profissional especializada, porque realmente existem ferramentas, existem metodologias que podem auxiliar na aceleração e até na assertividade de como trilhar esse caminho de forma mais ágil e eficaz. Né? Legal. Uma pergunta, Elias, tu comentou ali que um dos focos que você, não no foco, mas um dos nichos que vocês têm bastante atuação na parte de indústria, e faz todo sentido do porquê, né? A indústria tem um impacto ambiental muito forte, dependendo da indústria. Trabalhar com celulose, o impacto ambiental é muito forte, né? Vou trabalhar com elastômeros e produtos químicos, o impacto ambiental é muito forte, e obviamente a sociedade e inclusive os reguladores fazem exigências relacionadas à sustentabilidade e diminuição do impacto ambiental, né? Mas eu gostaria de saber, por exemplo, agora a gente está falando de South Summit, que é um evento, e cara, ESG é para todo mundo, seja uma empresa de serviço, seja um evento, seja qualquer área de atuação, é possível a empresa ter melhores práticas de sustentabilidade dentro da sua rotina? Eu entendo que sim, que ESG é para todo mundo, diferente do porte, inclusive, né? Se micro, pequena, média, grande, e indiferente do segmento. Porque, de novo, o guarda-chuva ESG é muito amplo, né? Então a gente vai ter, por exemplo, questões relacionadas a riscos de trabalhistas, né? Isso está dentro do guarda-chuva ESG, né? Então, e aí vem um conceito extremamente importante do ESG, da sustentabilidade corporativa, que é o conceito de materialidade, que é quase que o ponto de partida de qualquer jornada ESG, que é de tu não querer abraçar o mundo, mas entender, fazer um processo de consulta, né, dos stakeholders, né, falando das partes interessadas no negócio, consumidores, colaboradores, fornecedores, acionistas, enfim, entender o que são temas relevantes para eles, né, e para a companhia como um todo, né, como a companhia impacta o mundo e como o mundo impacta a companhia, e com isso mapear os teus tópicos materiais. Sim. E aí a gente já tem no mercado vários estudos e pesquisas que já fizeram esse processo de forma geral, assim como pesquisa, né? Então, cada setor vai ter tópicos materiais diferentes, né? Tipo, a indústria, talvez, para uma indústria, de repente, resíduos e efluentes industriais são tópicos materiais. Mas daqui a pouco, para um banco, isso não é material, né? Ela não precisa botar energia nisso, né? Ela vai botar energia, talvez, em outras frentes, né? Por exemplo, benefícios para colaboradores. Então, acho que ESG é parte de tu entender quais são os tópicos materiais dentro desse universo absurdamente grande e focar no que é tópico material, né? Legal. Um dos pontos que tu comentou que eu acho bem interessante, eu sempre tive curiosidade de entender na prática, assim, como funciona. Tu comentou assim, a gente faz a análise do que tem de emissão, tenta trabalhar para reduzir, ou senão a gente compra crédito de carbono.
Aonde compra crédito de carbono? Como funciona isso? O que é o crédito de carbono? Que a gente ouve falar muito, né? Inclusive, tu vai pedir no iFood, fala assim, zere, né, a sua emissão comprando crédito de carbono. E aí, cara, como que funciona isso na prática? Esse é um mercado bem delicado, assim, bem complicado, mas trazendo em linhas gerais, assim, né? Hoje, no Brasil, a gente não tem um mercado sólido um mercado regulado de crédito de carbono efetivo, né? Até saíram alguns decretos no ano passado, mas ainda não geraram os devidos efeitos, nem sei se vão gerar. Então, hoje a gente trabalha muito com o mercado voluntário, né? E no mercado voluntário, a gente tem basicamente 3 provedores de créditos de carbono principais, né? Um deles é a própria ONU, né, pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Então, algumas empresas, por exemplo, uma empresa de energia eólica lá que fez um projeto e conseguiu gerar crédito de carbono. Mostrou que aquele projeto que ela implementou gerou uma redução de carbono em relação e levou aquele crédito para certificação na ONU. Apresentou um projeto na ONU, a ONU aprovou, né? Esse projeto realmente reduziu 100 toneladas de carbono equivalente. E aí a ONU emite lá os créditos de carbono, né? Cada crédito equivale a 1 tonelada. E esse crédito de carbono, então, tu pode comercializar, enfim, né? Como tu conseguir, vira um ativo ali para tu comercializar. Então nós temos a ONU, que no momento, inclusive, ela está fechada para recebimento de novos projetos. Hoje ninguém consegue protocolar lá para gerar crédito de carbono na ONU. E aí tem outros 2 players que o mercado reconheceu como players sérios, né? Que é a gente chama de VCS ou Verra, né? Que ela certifica créditos de carbono. Então, por exemplo, se a gente faz um projeto aqui, ela compra 20 mil hectares na Amazônia e vai lá e certifica para deixar aquela floresta em pé. A gente vai contratar esse auditor da Verra, ele vai vir ali, vai fazer um processo de auditoria, né? Vai auditar o nosso projeto e vai dizer, o projeto de vocês gerou 200 créditos de carbono. E aí o VCS vai te entregar ali um certificado de crédito de carbono. E tem a Golden Standard, que é o outro mecanismo, que faz exatamente um processo similar, né? E agora tem um quarto elemento, que agora não me lembro exatamente se é de Dubai ou de Singapura, mas é um novo mecanismo ali que o mercado está começando a aceitar, assim. Então a gente tem basicamente 3 players ativos que geram créditos de carbono no mercado voluntário efetivamente comercializáveis, com valor. Sim. Só que deve apertar, mas por que os 3? É porque o mercado decidiu que eram os 3. Teve mais aderência, sim. Eu estou monopolizando aqui, tá, Cris? Pode. Você sinta. Faz de conta que o podcast é teu. Tá bom. Sabe um negócio que eu achei, conversando aqui na Salf com um cliente nosso e trocando uma ideia, eu descobri que existe um negócio muito louco que está rolando na parte justamente de neutralizar a emissão de carbono e papapá, que se chama árvores líquidas. Cara, eu acho uma doideira isso. Obviamente, tu conhece muito mais do que eu sobre o assunto, mas do potencial de a gente usar, pelo que eu entendi, daí tu me corrige, mas de usar a capacidade de algas e plantas aquáticas de conseguir ter a capacidade de fazer a absorção de carbono muito mais do que árvores, uma coisa assim, né? Árvores no conceito de árvore mesmo, e que possibilita trazer esse tipo de neutralidade de emissão de carbono para ambientes mais urbanizados, assim, né? Tu quer te arriscar? Cara, na verdade eu até teve algumas notícias circulando sobre essa questão de árvores líquidas, né? Até não cheguei a me aprofundar muito, assim, mas é isso, na verdade não são só as árvores que fazem sequestro de carbono, né? Tipo, o próprio solo, o pasto, a água, enfim, as algas, né? Eu te confesso que eu não aprofundei também a tal da árvore líquida, mas eu acho que é por aí, assim. Mas eu achei a doideira, cara. Esses caras. Não, porque daí a gente pega aqui, coloca, sei lá, eu vou falar de um jeito muito, muito simplório, mas aí bota um aquário aqui que tem não sei quantas toneladas de alga, e isso daqui vai neutralizar a emissão de carbono muito mais do que, sei lá, 1 hectare inteiro de árvore, sabe? Eu falei assim, caralho, doideira. Eu confesso que eu não tinha ouvido falar ainda. Deve ser algum tipo de alga específica que tem uma absorção absurda e tal. Isso me chamou a atenção porque isso é um
é um assunto e uma área que está numa evolução constante, né? De bastante inovação aplicada, né? A gente tem questões da própria ONU, de, cara, as questões de aquecimento global, da gente conseguir ter um ponto de turnaround para a gente segurar um pouco o aquecimento global, é algo que realmente está, para mim, me parece que cada vez está sendo levado mais a sério, né? Então, obviamente, as grandes empresas também começam a implementar isso dentro da sua rotina. E isso, para a gente que trabalha no mercado, muito no mercado de investimento, a gente percebe que os investidores enxergam isso como um valor para dentro da tua rotina também. Se tornou um ponto importantíssimo e Exato, decisivo, né? Exato, e decisivo. E daí, como qualquer questão relacionada à compliance, governança, a gente fala muito em melhores práticas, né? A gente tem que, depois de mapear, depois de projetar como que tem que implementar, tem as melhores práticas para manter isso rodando ao longo do tempo, né? Quais seriam, assim, algumas sugestões que tu traz, assim, de melhores práticas para o cara que está nos ouvindo, que tem lá o seu escritório e pensa, cara, eu quero começar a ter uma ideia de melhores práticas de ESG e eu vou começar por esse ponto de partida e a partir daqui eu consigo ter uma visão um pouquinho melhor, daí procuro gente especializada para trabalhar em cima disso. O que tu aconselharia, assim, o pessoal cara, parte daqui que daqui em diante tu vai conseguir ir evoluindo essas melhores práticas internamente? Sim. É bem delicado isso, porque é muito personalizado, sabe? Uhum. Tá, o primeiro passo sempre é mensurar, inventariar, né? Legal. Acho que esse é o primeiro passo. E também nunca ninguém vai conseguir iniciar essa jornada com uma qualidade de mensuração 100% no primeiro inventário. Perfeito. Tu vai fazer o inventário inicial, por exemplo, vocês aqui começam a fazer o inventário do escritório, né? Uhum. E aí diz, para eu entender o meu impacto de escopo 3, eu tenho que entender os deslocamentos aéreos que aconteceram no ano anterior, ou os deslocamentos casa-trabalho dos colaboradores. E aí tu vai perceber que daqui a pouco não tem esse dado, né? Não tem um processo de coleta estruturada desses dados. Sim. Então daí, talvez nesse primeiro inventário tu não vai fazer, vai simplesmente fazer o que tu tem, mas tu já vai estruturar um processo de coleta de dados para o próximo ciclo de inventário, que são ciclos anuais, né? Sim. Então acho que a primeira jornada é começar a inventariar, começa por onde tu tem e já enxerga onde tu não tem e já monta o sistema. E uma vez que tu inventaria, né, tu vai olhar para aquela foto do teu impacto, né? Por exemplo, deslocamentos aéreos. Sim. Vamos traçar, usando um exemplo meio absurdo, mas daí vamos traçar. Então, o nosso impacto aqui foi 50 toneladas de carbono em viagens aéreas no ano de 2022. O que a gente pode fazer para reduzir 10%, que é a minha meta? Sim. Sei lá. Sim. Vou fazer aumentar o número de videoconferências. É uma boa. É uma boa, cara. Eu vou te falar um negócio que é interessante, sim. Sabe que pré-pandemia eu viajava muito para São Paulo. Eu ia todo mês para São Paulo, passava lá 10, 15 dias em São Paulo. Direto. A minha emissão de carbono era violentíssima. Eu tenho uma história para quem, né, tá só nos ouvindo, tá acompanhando Elisa, o Rafael, né, que inclusive faz parte da Sabujo, que edita esse belíssimo podcast aqui. E daí ele tá aqui no off, aqui nos vendo, e eu falava assim, pô, Rafael, tô viajando pra caralho, eu tô com medo, porque quanto mais tu viaja de avião, mais tu aumenta o risco de dar uma merda. E ele, tá louco? Porque isso daí, da onde, de avião, não sei o quê, não cai nessa. A chance de um avião cair é mínima, não sei o quê. Se morre muito mais de acidente de carro que de avião. Quando eu fui viajar com ele, eu descobri que o apavorado é ele, né? Ele. Mas, cara, eu viajava pra caramba, assim, e daí eu me dei conta, no pós-pandemia ali, 21, 22 ali, pós-pandemia entre aspas, assim, né? Mas quando eu dei uma mansada, eu fui pra São Paulo pra fazer a agenda, e daí de 10 agendas que eu tinha marcado em São Paulo com clientes, eu fiz 8 dessas 10 agendas via call conference em São Paulo com clientes de São Paulo. Daí eu falei assim, cara, quer saber? Eu vou vir para São Paulo, viajar para cá para fazer outras coisas. Vou, né, quando eu tiver algum motivo de conexão e tal, mas não vou vir mais para fazer trabalho.
E a gente implementou isso dentro do escritório todo, cara, e hoje, assim, a gente diminuiu, eu particularmente acho que viajo uma vez a cada trimestre, sim, e a área comercial também viaja muito menos do que viajava antes, e eu acho que isso tem um impacto ambiental que talvez alguém esteja mensurando o quanto que vai ser o impacto ambiental dessa mudança de formatação de trabalho, né, cara? Porque deslocamento da galera, daqui a pouco a gente está falando assim, o cara tem um trabalho híbrido, ao invés de ele, além de beneficiar o tempo do seu funcionário, tu ainda está beneficiando em tanto de emissão a menos de carbono, a questão de viagem. Isso é legal. Tem algum levantamento relacionado a isso já? Cara, eu desconheço. A gente tem levantamentos assim muito... A gente costuma fazer esse tipo de análise de dado do cliente, assim, específico, sabe? E realmente o impacto é grande. Assim, daqui a pouco deve surgir alguma coisa de alguém fazendo uma pesquisa sobre isso. Sim, em geral, né? E tu comentaste, Elias, que a gente ainda está no início, né? Embora o ESG seja um termo que tem aí quase 20 anos, no mercado quase 20 anos, mas a gente ainda está no começo. Quais são os desafios que a gente tem agora? O que a gente está enfrentando que a gente ainda não conseguiu consolidar de vez? Talvez o maior desafio é que quando usar o termo aperta o sapato, assim, digamos assim, né? Usar um exemplo, por exemplo, uma indústria que estava estimulando os fornecedores ali a ter boas práticas de sustentabilidade, e aí a crise chega, né? Daqui a pouco começa uma competição ali desleal com algum outro mercado e tal, e ela na primeira oportunidade abandona aquele fornecedor, né, que estava ali investindo para se qualificar em ambiental, social, e corre lá para um fornecedor chinês daqui a pouco. Que tem o preço mais baixo. Que tem o preço mais baixo e ela não está nem aí se ele, né, quais são as práticas dele. Né? Sim. Então é meio assim, quando o sapato aperta é que a gente descobre se é de fato. Se importa mesmo, não. Então... Acho que é por aí, sabe? Sabe que esse efeito, a parte de compliance também sofre muito isso, né? Muitas vezes tu tem toda uma estrutura de vidro, assim, né? Que ela é facilmente quebrada, assim, né? Na primeira oportunidade que tu tem para reduzir custos, o cara vai reduzir custos. Então, sem dúvida nenhuma, esse é um grande desafio. Na área de compliance também é um desafio gigantesco. Tu criar a política de compliance que tu saiba que, cara, isso vai onerar, né, o seu fornecedor. Então, o fornecedor também tem que ter uma tranquilidade que isso vai estar embutido no preço, né? Tu tá pagando por isso também, né? Mas tem caras que vão enxergar isso como um diferencial também, né? Tu já enxerga que o mercado, nessa balança, tu vê que o mercado ele tá mais apto a pagar mais por empresas que estão em compliance com sustentabilidade, né? Social e governança, ou ainda não é um atrativo tão grande pro mercado assim hoje em dia? Eu entendo que sim. Eu entendo que já começou, mas que ainda não tá longe do ideal, digamos assim, né? Ainda é frágil, né? Ainda é meio teto de vidro, assim, mas já aumentou bastante, né? Acho que em relação ao passado, assim, acho que a gente está numa crescente, né? E talvez tenha relação, né? Tem vários estudos a questão das gerações, das novas gerações, dando talvez mais atenção a esse assunto, né? E as gerações que estão entrando na administração das empresas, enfim, talvez tenha alguma relação com isso, né? Com o aumento de consciência de uma forma geral, né? Acho que a gente está numa caminhada, mas está longe do ideal, né? Sim, sem dúvida. E, Cris, pra gente fazer aquela perguntinha clássica, assim, de finalmente, né? Cara, o que tu imagina aí pros próximos anos dentro do mercado de ESG? O que tu pode dar de spoiler pra galera, assim, do que o mercado está trazendo, assim, o que vai mexer um pouco o mercado de ESG nos próximos anos? Acho que tem dois pontos principais, assim. Um é carbono. Acho que a gente vai acabar sendo regulamentado no Brasil. Tu tem essa visão, assim. Eu acredito que sim. Tu acha necessário? Agora a pergunta de colega para colega. Eu acho que sim, só que talvez num nível gradativo, sabe? Talvez, primeira coisa assim, comecem a medir. Comecem a medir o seu impacto, né? Legal. Sim. Sem exigir, talvez. Sim. Mas comecem a medir, até porque se tu exigir agora algum tipo de compensação, os caras não vão... Ninguém sabe nem o seu impacto, né? Ninguém sabe a sua pegada de... Então talvez é isso, comecem a medir. E usem mais ou menos essa metodologia aqui para medir, e aí depois vai subindo a régua, talvez, sabe? Legal. Mas numa tacada só, eu acho que não vai nem funcionar, assim. Sim.
E então carbono, acho que indiferente da regulação, assim, né? Porque o mercado ele está aquecido sem regulamentação. Né? Quem assumiu publicamente compromissos está correndo atrás para agora para cumprir com isso. Então acho que o carbono é, sem dúvida, número 1. E o número 2 é gestão da cadeia de suprimentos. Que aí começa essa questão de todo mundo vendendo sustentabilidade, etc. Só que a gente não tem como falar em sustentabilidade olhando só para dentro dos muros, né? Tu é obrigado a olhar para fora dos muros, e não só falando de indústria, mas qualquer empresa, né? Qual é o teu impacto nos teus stakeholders de forma geral, né? Já tem mecanismo de rastreabilidade, assim, para essa área de... Cara, toda a minha linha de meu supply chain está em compliance com sustentabilidade. Já tem algo nesse sentido, assim? Tem metodologias de impor. Tem inclusive até, a verdade, há um certo tempo já tem até uma ISO, que é a 20400 de compras sustentáveis, que dá um certo norte, assim, de como implementar isso e tal. Mas mais ou menos acho que cada empresa tem que construir o seu próprio sistema de gestão ali, de acordo com as suas peculiaridades. Legal. Mas eu acho que esse é o ponto 2, assim, gestão da cadeia de suprimentos, né? Como ser de fato sustentável, não só olhando para si próprio, mas para toda a cadeia de valor da empresa, né? Legal. E aí, só pegando um gancho também, o poder de influência das empresas, né? Hoje, talvez o maior número de clientes nossos foram atrás desse tema porque foram pressionados por algum grande cliente B2B. Daqui a pouco lá o cara fornecia para a Natura, fornecia para o Boticário, sofreu pressão e foi atrás, né? Isso também está muito atrelado à imagem, que é exatamente isso que o Elias está falando, sem dúvida. né? E hoje está muito em voga. A gente tem muito do público comprando ou deixando de comprar de determinada marca pelas suas atitudes, pelo seu posicionamento. Então, eu brinco que afeta diretamente. O maior fiscalizador é o mercado consumidor. Né? Se o mercado consumidor faz uma exigência, a indústria ou o serviço que for, ele não tem outra alternativa a não ser se adequar às exigências do mercado consumidor. Se o mercado consumidor não exigir, cara, os caras, desculpa a palavra, eles vão estar cagando. Mas se o mercado consumidor exigir, os caras vão levar isso como preocupação mesmo. Né? Então, isso vem muito de consciência ambiental, social da população em geral. Quanto mais... Minha visão, né? Daí tu pode me dizer se eu estou errado ou não. Mas eu acho que quanto mais consciente a população em geral tem da importância das questões sociais e ambientais, isso causa um círculo virtuoso. Ele vai exigir isso das marcas que ele consome, a marca que consome vai exigir isso dos seus fornecedores e assim em diante, né, cara? Total. Eu só acho que esse movimento aí tá mais sólido no B2B, assim, sabe? As corporações cobrando seus fornecedores e gerando esse efeito de cadeia. Sim. O B2C, eu acho que ainda o consumidor não tem essa consciência ainda. Eu acho que está um pouquinho longe, assim, mas eu concordo. Quando tiver de fato, né, quando pesar... Sim, perfeito. Maravilha, gente. Chegamos aqui então a mais um final de mais um episódio aqui do Startup Life. Elias, muito obrigado aí pela participação. Deixa aberto aí os teus recadinhos finais, aí se tu quiser deixar um recado para os nossos ouvintes, a galera que quiser conhecer mais o Elias, que quiser conhecer mais a Ecovalor, a ESG Now, onde consegue achar vocês, né? Então deixa aí para ti esses minutos finais para tu deixar o teu recado. Mais uma vez, muito obrigado aí, parabéns pelo trabalho. Show de bola, obrigado. A gente tem as redes sociais, né? Tanto da Ecovalor quanto da ESG Now, só procurar lá pelo @Ecovalor, @ESG Now. Estou totalmente à disposição para trocar ideia, conversar, né? Acho que é um assunto que, diferente de negócios, todo mundo tem que olhar para isso, né? De alguma forma. Então, a gente está totalmente à disposição aí do pessoal. Legal. É isso aí, Cris? É isso aí. Estamos chegando a nossa maratona de episódios da South Summit. Agora a gente tem que conversar com o Elias para como a gente vai neutralizar a quantidade de carbono que a gente emitiu aqui falando. E já projetar a Gramado Summit. Exatamente, que o Elias vai estar lá também. Tá junto então, lá. Quem quiser conhecer um pouco mais da ESG Now, vai estar lá com o stand na Gramado Summit também. E temos novidades para a Gramado Summit também, né? Temos. Mas tu quer dar o spoiler já agora ou não? Não, vamos deixar Deixar mais para frente? Então tá bom. Então, pessoal, nos vemos aí no próximo episódio. Tchau. Valeu.